Bom, boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite do Instituto Consenso, Pablo, Bruno, Breno, e falar que esse é um momento especial, porque no Instituto Consenso, através de uma coalizão, que foi esse movimento que o Instituto Consenso promoveu, de trazer indústria, trazer regulador, trazer o judiciário, trazer o executivo para discutir medidas fundamentais para dar acesso à população com qualidade e sustentabilidade. Esse é o mote. E eu já queria aproveitar para convidar os nossos painelistas de hoje, a doutora Luciene Bonan, do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela sua presença. A doutora Dominique, da ANS, também, muito obrigado. E o professor Daniel Wang, da FGV. Valeu, meu amigo. Fica à vontade, porque eu vou fazer uma rápida linha do tempo para contextualizar e levantar aquilo que eu acho que pode ser a contribuição desse painel tão qualificado para uma audiência também tão qualificada como essa. Em 2019, nós, no Ministério da Saúde, eu era secretário de Ciência e Tecnologia, nós fizemos o primeiro modelo de compartilhamento de risco, era um projeto piloto, que encontrou a principal barreira no setor público, que é a questão do arcabouço jurídico. Foi muito bom apresentar, não sei se o juiz Clênio está aqui, mas trazer essa experiência italiana, como houve uma construção de um arcabouço legal para permitir isso. Esse foi o principal gargalo naquele momento. Era 2019, a gente não tinha nem a lei de licitação de 2021, muito menos instrumentos para permitir isso. E a gente foi pelo caminho de um projeto de pesquisa para poder executar isso. Bom, aconteceu a pandemia no meio do caminho, não houve evolução. De lá para cá, nós assistimos algumas experiências até exitosas. Muito bom ouvir a experiência do AC Camargo na saúde suplementar, e esse é um mote também aqui, a gente tem que discutir isso, SUS e saúde suplementar, com as especificidades de cada uma delas. Eu citei o arcabouço jurídico como uma questão crítica no SUS, tanto é que o PL vem para nos ajudar nisso, e o PL foi uma construção também conjunta. A doutora Luciene participou bastante, eu também tive a oportunidade de contribuir na discussão, a indústria participou, porque a gente só legitima essas questões quando realmente todos os atores participam disso. Agora, a saúde suplementar tem uma oportunidade ímpar de avançar nisso também, e a gente vai ouvir isso da doutora Dominique aqui, com dificuldades outras. O problema não é jurídico, o problema muitas vezes é operacional, o sistema mais fragmentado, diferente quando você tem o SUS que compra de forma centralizada para a população inteira, mas nós vamos vencer isso. Talvez seja até a oportunidade da saúde suplementar encontrar uma forma de se unir em torno desse tema e de levar 50 milhões de pessoas, é uma Espanha, para fazer acordos de forma mais unificada. Então, nós temos aqui a oportunidade de ouvir cada um desses painelistas que vão trazer pontos importantes, e talvez a minha expectativa seja o seguinte: onde é que estão os gargalos hoje? No SUS, na saúde suplementar, e quais são as propostas para avançar nisso, em função das experiências já, não só em curso como no SUS, como algumas experiências também da saúde suplementar, e depois, para complementar, nós vamos ter a visão fantástica do professor Wang, do arcabouço, como isso evoluiu e como a gente pode avançar mais nisso aí. Eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Luciene, para as considerações dela, com a seguinte questão, Luciene, eu acho que tem uma questão importante. No mundo real, executar um projeto desse, em que exige e a gente sabe da complexidade que hoje o projeto com Zolgesma, e parabéns a Novartis também por essa experiência, quais são os desafios operacionais na hora do acordo, na hora do monitoramento de desfechos que o Ministério da Saúde está vivenciando? Obrigada, Denizar, primeiro pelo convite aqui em nome do Instituto Consenso. Também agradecer, não posso deixar de mencionar as palavras do ministro Gilmar Mendes, com tanta fortaleza para o SUS, que ele menciona no início, tão belas palavras.
E eu queria comentar um pouco sobre o quanto que foi desafiador, né, na verdade, a gente trabalhar um acordo de compartilhamento de risco baseado em desempenho. Então, eu gostei muito de ouvir falas anteriores aqui, inclusive da Mariana da Camargo, pensando numa instituição única de excelência, o quanto que ali já que a gente já sabidamente, certamente, já tem uma estrutura de dados já toda pronta, foi difícil implementar, então levou também 2 anos para poder formalizar, né, ter estruturado um acordo, assim como o Ministério da Saúde também, no acordo mais complexo que tem hoje. Mas eu queria até voltar um pouco antes, Denizar, porque assim, a gente fala aqui dos acordos de compartilhamento de risco. O que são esses riscos? Então, a gente coloca muito uma visão na saúde suplementar que a gente tem os riscos das entregas, dos resultados, dos desfechos, porque a gente tem uma indústria hoje trazendo inovações de forma ainda muito com dados muito precoces. Então, a gente tem riscos que têm que ser, de fato, geridos num acordo de compartilhamento por questões de que a gente ainda tem que saber, de fato, daquela evidência, daqueles resultados clínicos, se eles são ou não são suficientes, e aí se são sustentáveis a longo prazo. Mas eu quero trazer para a realidade do sistema público de saúde. A gente tem um grande risco também orçamentário. E aí, essa parte do risco orçamentário, a gente pode trabalhar também em acordos de base financeira, que também, dentro da cadeia ali que o professor mostrou inicialmente, eles são acordos muito interessantes para o Sistema Único de Saúde. Então, hoje, em outros contextos, por exemplo, na Europa, a gente não tem um sistema de saúde que faz uma compra centralizada. Então, o primeiro ponto do acordo é compra preço por volume. O Ministério da Saúde já faz isso. Então, a gente já discute compras centralizadas com descontos por volume. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, mecanismo dentro de um acordo de base financeira de teto orçamentário, cap de utilização. Então, a gente tem outros pontos que também podemos gerenciar isso. Então, a gente tem trabalhado continuamente no Ministério da Saúde para entender como é que se traz isso de forma execuível. É claro que as atualizações na lei de licitação, ela permite também, e junto com nosso jurídico no Ministério da Saúde, trabalhar essas talvez ainda desafios regulatórios e de gestão para esses acordos de bases mais simples, menos complexos, mas o Ministério também avançou num contrato de performance, né, baseado por performance. E aí realmente é um grande desafio para o SUS, porque você imagina trabalhar parcelamento de pagamentos com desfechos que são vistos a longo prazo, e esses desfechos eles precisam ser de fato mensuráveis. A Mariana ela coloca muito bem, muito bom que a visão é bom da pluralidade do nosso sistema de saúde, né? A visão do sistema da saúde suplementar, ela está muito próxima do que a gente viu também na complexidade da formalização de um acordo. A gente levou aí, junto à negociação com a Novartis, 2 anos. Por quê? Porque a gente precisa, de fato, trazer desfechos que são um compartilhamento de risco e não só um desfecho meramente perceptível à luz do que seria um desfecho interessante, mas de fato desfechos que são riscos de fato, e não só o resultado já esperado do medicamento. E ainda assim, essa questão a longo prazo, né? Então, como que a gente pode, de fato, ter os checkpoints e trazer isso como testes individuais? Então, um grande desafio hoje, Denizar, é trabalhar uma plataforma ou uma gestão, né, de interoperável, de trazer esses dados na governança, né, da coordenação do Sistema Único de Saúde pela esfera federal, mas que a execução ela está descentralizada. Então, eu não tenho dentro de um hospital de excelência. Eu tenho uma descentralização de passo por Estado, por município, por centro de referência, e como que vai capitanear aqueles dados e trazer para que, no nível federal, se coloque assim, ok, podemos pagar por aquele resultado individual. Então, isso realmente hoje é o grande desafio na execução, na implementação. Mas tivemos desafios também muito importantes lá, desde o início, na sua formalização também. E você, só para complementar, você acha que essa plataforma pode ser a RNDS? Então, o SUS hoje ele já tem se preparado para a digitalização dos prontuários, de todos os dados, e a interoperabilidade entre todo o nível de gestão. Mas, assim, acho que ainda é um ponto mais à frente para a gente pensar. Hoje a gente está trabalhando uma plataforma única para o acordo, né? Então, a gente não tem ainda dentro da RNDS um preparo para a gente trazer novos acordos, a não ser que sejam desfechos mensuráveis hoje, atualmente, mas a gente não está, assim, de fato, com a plataforma preparada via RNDS. Acho que isso é um futuro, né? Isso vai vir.
É interessante, e na fala da doutora Luciene, fica claro que uma complexidade que vai certamente dificultar a escalabilidade de outros projetos. Então, a gente tem que encontrar alguma forma de utilizar, e ela citou muito bem, alguns desfechos financeiros são muito mais fáceis de se mensurar e rápido para você implementar. Eu queria agora ouvir a saúde suplementar, né? A doutora Dominique, ela está na nova gestão da DIPRO, junto com a diretora Lenise, e já houve avanços em discussões em relação a preço com a saúde suplementar. Isso mostra uma determinação da gestão da DIPRO de avançar em modelos que permitam uma maior sustentabilidade diante desse cenário de terapias inovadoras. E eu queria entender como, e a gente sabe que também é um setor diferente, ele não vai influir tanto numa relação contratual entre uma operadora e uma indústria e o prestador de serviço. Mas como a ANS pode ser uma indutora disso? O que vocês estão visualizando em relação aos acordos de compartilhamento de risco, os acordos, né, de acesso gerenciado de uma maneira geral? Bom, boa tarde já a todos. Inicialmente queria agradecer o convite do Instituto Consenso, na pessoa do Pablo, doutor Denizar também pelo convite. É, a saúde suplementar ela tem os seus próprios desafios, né? A gente sabe dos enormes desafios do Sistema Único de Saúde, mas a saúde suplementar ela também tem as suas peculiaridades que também impõem dificuldades à agência. Uma delas inicial também é do ponto de vista regulatório e jurídico, em termos de segurança jurídica, porque quando a gente trata de temas como compartilhamento de riscos, a precificação, a gente envolve uma gama de reguladores, não só a ANS, e além disso a gente envolve entes regulados e não regulados. Então esse é um desafio da agência, como induzir comportamentos que nós entendemos como positivos para o setor, trabalhando com operadoras de planos de saúde que são reguladas e com outros entes como indústria, proponentes, que não são regulados pela agência. Então, esse cenário ele também trouxe desafios para análise de possibilidades de compartilhamento, como a agência pode fomentar esse modelo, que nós entendemos que é um modelo positivo. Nós vivemos hoje um momento de inflexão, com uma pressão muito grande do desenvolvimento de novas tecnologias, algumas em termos de inovação radical, de altíssimo custo, por outro lado, com desafios da sustentabilidade setorial também. Então, como equacionar tudo isso e trazer novas formas de oferecer acesso à saúde à população sem perder de vista o equilíbrio do setor. Então, um primeiro passo que foi dado pela agência, né, pela Diretoria de Norma e Habilitação de Produtos, né, aqui falando da nossa diretora Lenice Sequim, foi começar a discutir preço. E esse já foi um enorme desafio, pensando nesse cenário que eu pontuei de trabalhar com entes regulados e não regulados. Né? Muito se fala na liberdade de negociação das operadoras, mas, por outro lado, a gente sabe que a saúde suplementar ela tem uma variedade muito grande de modelos de negócio, de porte de operadoras, então a gente trabalha num cenário de um país continental, com muitas características locais, em que nem sempre uma operadora vai ter aquele poder de negociação frente a uma indústria. Então, a gente também precisava pensar no setor como um todo, para além dos grandes players que já conseguem ter uma negociação mais própria dos valores que vão ser pagos para aquela tecnologia. E aí, nesse sentido, foi um desafio pensar em qual modelo jurídico adotar, e nós nos debruçamos sobre isso e conseguimos um modelo de termo de responsabilidade. Foi muito interessante observar a experiência italiana, que o professor Fausto coloca que, no primeiro momento, eles também tinham um problema de segurança jurídica e eles beberam da fonte do direito civil para conseguir avançar. Então, foi muito próximo também do que a gente fez, que foi beber de outras fontes do direito para além do direito administrativo para conseguir avançar nesse modelo de termos de responsabilidade. E pensando em compartilhamento de riscos, como a gente viu também nos modelos anteriores, existe uma gama também de possibilidades, inclusive de acordo com os casos concretos, porque
as incertezas de cenário, muitas vezes, elas variam. A gente tem cenários de incerteza quanto à população, outros cenários em relação a incertezas de evidências. Então, a gente pode trabalhar de múltiplas formas e nós temos nos debruçado sobre essa multiplicidade de cenários para tentar pensar também em outras alternativas e trabalhar também de uma forma indutiva no setor, né? Pensando em situações de inovações radicais, pensando em situações de doenças raras, necessidades de saúde não atendidas, pensando também em cenários em que a agência pode também adotar modelos diferentes de responsabilidade, condicionantes. Então, nós temos estudado bastante o assunto, pensando em estratégias alternativas para garantir o acesso da população à nova tecnologia, mas sem perder de vista a sustentabilidade do setor. A gente sempre pontua também que a nossa visão é de um sistema em que todos os atores saem ganhando, né? A gente tem a inclusão de novas tecnologias, tem o beneficiário como centro do nosso trabalho e a gente tem melhores desfechos em saúde. Pensando também que a gente tem enormes desafios, como foi colocado em todas as falas de estruturação de dados, interoperabilidade, desafios metodológicos em relação à medição de desfechos, em uma realidade que ela é muito dispare no país. Doutora Dominique, um ponto fundamental da sua fala diz respeito à própria heterogeneidade, né, das operadoras. Tem operadora de 10 mil vidas e outra de 3 milhões de vidas, claro, com poder de compra e de negociação totalmente diferente. Há um espaço de que a ANS sinalize formas de centralização de fundos até financeiros para dar suporte a isso? Você vê esse tipo de papel da regulação? A agência ela vem participando de vários fóruns em que esse debate ele tem sido colocado de forma contínua, tanto por atores do setor que também estão estudando o tema, principalmente porque algumas tecnologias elas têm um custo que grande parte das operadoras de pequeno e médio porte não consegue arcar. Né? A gente tem casos de operadoras que, para cobrir, por exemplo, os OGESM, elas vão ter um problema econômico-financeiro grave. Então, todo o setor tem estudado o assunto e a agência também. Então, a gente está em conversas com o próprio Ministério da Saúde também, pensando no caso de doenças raras, de outras situações, articulação também com a própria CEMED, com a Anvisa, justamente pensando nessa heterogeneidade das operadoras, que nem todas são capazes de arcar com essas tecnologias de altíssimo custo e como trabalhar esse tema com diversas estratégias. Então, a agência está avaliando vários cenários que têm sido colocados, então tem a questão do estabelecimento de fundos, né, com participação de operadoras, possibilidade de parcerias com o próprio Ministério da Saúde, possibilidade de ressarcimento ao SUS para esse tipo de tecnologia. Então, são vários cenários que a agência tem se debruçado, pensando em estratégias para garantir o acesso a essas tecnologias. De fato, é um tema muito complexo. Cada possibilidade dessas, elas têm pontos positivos e negativos, então a gente precisa também olhar com bastante cuidado, com bastante atenção, mas nós da agência estamos abertos ao diálogo, a pensar nessas estratégias, nessas alternativas, até porque sem alternativas, sem novas possibilidades de financiamento, a gente vislumbra um cenário difícil pela frente, dado o avanço tecnológico. Bom, antes de passar a palavra para o professor Wang, uma curiosidade do PL 667. A Luciene também trabalhou com isso. Quando o deputado Rafael Simões, que aliás eu convidei para estar aqui, ele só não pôde por conta de uma agenda do agro, mas ele era o relator na Comissão de Saúde e nos convidou para contribuir, e nós incluímos a saúde suplementar. Ficou uma discussão, mas saúde suplementar precisa? Está aprovado. Saúde suplementar também precisa estar no PL para dar mais segurança nessa relação de contratualização. Eu vou passar a palavra ao professor Wang, que tem um histórico muito interessante dele. Ele vem como pesquisador acompanhando todas essas iniciativas. Eu tive até o prazer de compartilhar um artigo, já está em processo final de submissão, então ele vai nos apresentar um pouco dessa lógica em relação ao comportamento de risco no Brasil. Obrigado. Fica à vontade. Olá,
Muito bom dia, boa tarde, né? A gente está nesse momento de transição. Eu peço licença para falar em pé, acho que isso aumenta a chance de eu ganhar a atenção de vocês, que está sendo disputada com o almoço nesse momento. A minha apresentação, ela é. ah, já vai chegar. Bom, eu espero não assustar vocês dizendo que eu vou fazer uma apresentação de um trabalho acadêmico, de um paper. Esse paper foi escrito por mim e pelo Denizar, ele agora está em processo de avaliação por pares numa revista britânica. E nesse paper, a gente parte da seguinte premissa, de que existe um grande debate na literatura sobre os desafios econômicos, administrativos, gerenciais, científicos de acordos de compartilhamento de risco, sobretudo aqueles que são baseados em desfecho, né? Pelas razões que já foram explicadas, são extremamente complexos mesmo. Mas eu acho que tem um buraco nessa literatura, que é uma falta de atenção aos desafios jurídicos desse tipo de acordo. E esses desafios jurídicos, eles são muitos. E aqui eu estou pensando menos nos desafios jurídicos para operacionalizar um acordo, mas da forma como o direito ele cria incentivos e desincentivos para a celebração desse tipo de acordo e como o direito ele facilita ou inviabiliza alguns tipos de acordos de compartilhamento de risco. E a gente vai cobrir essa lacuna na literatura olhando o caso do Brasil. A gente vai analisar as 3 negociações para acordo de compartilhamento de risco no âmbito do SUS. Nursena, Zolgensma e Elevides. Eu peço licença para usar o nome comercial, porque o nome científico, a partir do Spiraza, começou a se tornar impronunciável. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa acadêmica, ela usa um método qualitativo, a gente está se baseando em documentos, em dados conseguidos via LAI e entrevistas. A gente conseguiu entrevistar muita gente, inclusive, que está aqui, eu só não vou agradecer nominalmente, porque eu não lembro se no termo de consentimento a pessoa pediu anonimização, então, para evitar qualquer constrangimento, eu faço esse agradecimento geral. Bom, eu queria começar pelo Nursena, o Spiraza. Então, tudo começa em 2018, quando tem uma recomendação negativa da Conitec. A Conitec avalia e fala, não recomendo. Mas o Ministério ele estava comprometido a incorporar. Ele queria incorporar esse tratamento. Ele queria tanto incorporar esse tratamento que ele chegou a consultar a AGU sobre a possibilidade de incorporar o Nursena a despeito da recomendação negativa da Conitec. E a AGU disse, olha, não, embora a recomendação não seja vinculante, seja apenas uma recomendação, existe um ônus argumentativo de você tomar uma decisão a despeito da recomendação técnica da Conitec. Então, é um posicionamento da AGU que fortalece muito a Conitec. Então, a AGU falou, olha, se você acha que as circunstâncias mudaram, ressubmete, né? Manda a indústria ressubmeter. E isso foi feito em 2019. Você tem, então, uma outra avaliação da Conitec e, dessa vez, a avaliação ela foi positiva para AMI tipo 1. Mas o Ministério ele queria ampliar esse acesso. E, então, logo depois da negativa da Conitec, iniciou-se uma negociação para acordo de compartilhamento de risco com base em desfecho, volume e geração de evidência. Tinha 2 razões principais. Primeiro, reduzir o impacto da judicialização, que estava chegando em algo como 100 milhões por ano, e pressão política. Tá? Isso quem me disse foi o próprio ministro Mandetta. O presidente e a primeira-dama, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, estão ativamente atuando para a incorporação desse tratamento. Bom, esse acordo ele tinha uma característica interessante, e foi isso que o barrou juridicamente. Então, você tem o não da Conitec, e a ideia era fazer esse acordo de compartilhamento de risco para gerar evidência, para informar a ATS da Conitec eventual incorporação. A AGU olhou isso e disse não. Por quê? Porque pela Lei 8.080, de acordo com a redação da 12.401, o SUS só pode fornecer tratamentos que foram avaliados e incorporados. A ideia aqui era começar a fornecer o acesso antes da ATS, antes da incorporação, porque a ideia era gerar evidência para alimentar a ATS e informar a incorporação. Então, a AGU ela não permite, ou ela dá uma recomendação, ou dá um parecer negativo em relação a isso. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de entrevistar um membro da AGU que participou disso, e ele disse
o seguinte: o meu dever aqui é proteger o CPF do meu gestor. E ele entendeu que haveria o risco de ser um gasto público não previsto legalmente, o que geraria responsabilização legal. Então, o Nursena ele para por uma razão jurídica, não era uma razão técnica, não era uma razão política, ele para nesse momento por uma razão jurídica. Bom, depois vem o Zolgensma. E o Zolgensma, ele é um caso interessante porque as negociações para a CR, e quem me disse isso foi o ministro Queiroga, começaram antes da submissão à Conitec. E, novamente, essas duas razões aparecem. Judicialização, já está custeando via judicialização. E, novamente, pressão política. Presidente e primeira-dama estavam atuando para viabilizar esse acesso. Só que aqui é um caso interessante, porque se vocês se lembram, aquele modelo do Nursena não pôde ir para frente. Então aqui a estratégia tinha que ser diferente. Primeiro ia ter a ATS, a incorporação e depois a negociação do acordo de compartilhamento de risco. Então, a Conitec, ela, curiosamente, num primeiro momento, ela diz não ao acordo oferecido pela empresa, pela Novartis, mas depois, então, teve uma decisão provisória negativa, mas depois teve audiência pública, a consulta pública, foi apresentada uma nova proposta que a Conitec aceitou, logo depois o memorando de entendimento, o MOU, foi assinado, mas aquilo que deveria ser oferecido em 180 dias demorou 25 meses para ser ofertado. E durante esse período, então, o medicamento ele ficou numa zona cinzenta, em que você tem incorporação, ele deveria estar acessível, mas ele não está. E durante essa zona cinzenta, a judicialização correu solta. Eu tenho um estudo que eu estou fazendo, ele ainda não está terminado, é que a gente foi olhar relatórios de Natijus sobre o Zolgensma. E é muito interessante que depois da recomendação da Conitec, que incorpora para AMI tipo 1 até 6 meses, pedidos para Zolgensma para crianças acima de 6 meses, a taxa de sucesso no âmbito da Natijus começou a cair, ou seja, os Natijus pararam de recomendar, em grande medida, Zolgensma para crianças acima de 6 meses. Mas para aquelas abaixo de 6 meses, aumentou a recomendação positiva de Natijus. Ou seja, para os Natijus, a recomendação da Conitec começou a valer, independente de incorporação, independente de inclusão em PCDT, independente de acordo de compartilhamento de risco. Então, as consequências do relatório da Conitec, elas, para fins de judicialização, começaram a valer. Bom, algo que deveria ter acontecido em 6 meses, demorou 25 meses. E quais são as hipóteses para isso? E aqui eu estou trazendo as hipóteses que surgiram das entrevistas, tá bom? Não briguem com o mensageiro, estou só trazendo o que pessoas de diferente perspectiva falaram sobre isso. A primeira é que o prazo de 180 dias é irrealista. Tá? Em nenhuma circunstância, ou seria muito, muito difícil você, em 180 dias, conseguir negociar um acordo tão complexo. Segunda hipótese, e de novo, não briguem com o mensageiro, só estou aqui trazendo perspectivas. O acordo de compartilhamento de risco deixou de ser uma prioridade para o governo. Teve uma troca de governo e o novo governo vinha com uma agenda diferente, de PDP, parceria de desenvolvimento produtivo, transferência de tecnologia, indústria nacional. E então o acesso estava sendo pensado de uma outra maneira. Então, não tinha mais incentivo político. E terceiro, de novo, não briguem com o mensageiro. A judicialização tira a pressão para a indústria negociar. Num cenário sem judicialização, a escolha seria não vender ou vender via acordo de compartilhamento de risco. Num cenário com judicialização, a escolha é outra. É vender via acordo de compartilhamento de risco ou vender a preço cheio via judicialização. As pessoas da indústria com quem eu conversei bateram muito na tecla de que a judicialização não é algo interessante para a indústria. Eu sei que muita gente vai ouvir isso de uma forma um pouco cética ou cínica, mas eu acho que tem sentido, tem lógica isso. Mas seguramente, vender via judicialização é melhor do que não vender. Então, a judicialização, ela talvez tire um pouco de pressa na negociação. Ela dá pressa para o governo e para a mesa de negociação, mas talvez tire um pouco da pressa para se fazer concessões e realizar. Estou trazendo perspectivas, tá bom? E por fim, a questão da incerteza jurídica, o risco jurídico, aquela coisa do proteger o CPF do gestor. E eu acho que isso ficou muito reforçado quando o TCU, em 2023, ele lança um relatório de acompanhamento em que ele vai analisar o memorando de entendimento. E ele vai trazer diversos pontos que ele considerou que
estavam mal explicados. Por exemplo, a justificativa para o desfecho, a estrutura de pagamento, previsão orçamentária, e termina com as frases que eu acho que todo gestor treme quando ouve, né? Existe o risco de responsabilização. Tá bom? Então, são hipóteses de por que isso demorou para sair, e vocês veem como o direito ele aparece de forma central. Pô, no caso do Elevides, ou Elevides, é uma situação diferente, porque aqui também começou com judicialização, antes mesmo do registro, e foi o STF que convoca as partes para negociar um acordo de compartilhamento de risco, tá bom? E o ministro Gilmar Mendes, na decisão dele, fala explicitamente acordo de compartilhamento de risco. Então, é algo que o direito trouxe para a mesa de negociação, acabou resultando apenas numa redução de preço, e tem algumas hipóteses de por que esse acordo ele não saiu. Primeiro, novamente, a questão da insegurança jurídica, mas eu acho que tem uma outra razão que apareceu com bastante frequência, simplesmente que a evidência ela é imatura demais. Então, para celebrar um acordo, você precisa... Sim, você tem incerteza, mas há incertezas e incertezas. No caso do Elevides, era uma incerteza enorme. E aqui é um caso que ele se diferencia dos outros dois, porque você tem a pressão da judicialização, mas você tem menos vontade política. E quando eu digo vontade política, não é nem no sentido pejorativo, mas é simplesmente a ideia de que os tomadores de decisão, quem faz política pública, acreditam que essa poderia ser uma boa ideia. Nos anteriores havia isso, nesse caso ele não houve. Então, já encaminhando para as conclusões, o direito ele tem um papel central. No caso do Cinesena, ele impediu acordo de compartilhamento de risco. No caso do Elevides, obrigar uma palavra que não foi muito feliz a escolha, mas ela, digamos, convoca uma negociação. No caso do Zolgensma, ela limita o tempo e o tipo de acordo. O Zolgensma ele não poderia ser usado para informar a decisão de incorporação, ele só poderia ocorrer depois da incorporação, né, o acordo de compartilhamento de risco. E eu acho que esses três casos, eles mostram pelo menos dois trade-offs. Na verdade, tem três trade-offs, né? O primeiro trade-off é entre mecanismos de acesso a tratamento não incorporados e negociação de preço, tá? Isso acontece em vários países do mundo. Se você tem mecanismos que permitem acesso a tratamentos que não passaram por ATS, não passaram por negociação de preço, você facilita acesso, claro, mas depois você também dificulta a negociação de preço, tá? Isso acontece em outros países também, tem literatura na Costa Rica em que a judicialização teve esse efeito, na Inglaterra teve esse efeito, a Inglaterra ela criou num dado momento o Fundo Especial para Oncológico, que custeava tratamentos não incorporados pelo NICE. Mas esse fundo estourava o orçamento todo ano e o governo resolveu terminar. Qual foi o efeito imediato de terminar esse fundo, que custeava tratamentos não recomendados pelo NICE? A indústria jogou o preço para baixo para evitar a descontinuação do custeio. Tá bom? Então tem esse efeito. E acho que tem uma outra questão muito interessante também, que é o trade-off entre segurança jurídica e flexibilidade. Eu acho que essa é uma reflexão interessante, sobretudo quando se discute uma PL de acesso gerenciado, acordo de compartilhamento de risco, né? Quanto mais segurança jurídica você quer ter, ou seja, você quer colocar tudo em legislação, e assim, não é legislação, você quer colocar em lei federal. Quanto mais detalhe você quer colocar, mais segurança jurídica você tem para atuar. Só que quanto mais você coloca em segurança jurídica, menos flexibilidade você tem. Então, eu acho que esse é um trade-off que tem que ser considerado entre a segurança jurídica e flexibilidade. É isso, desculpa se eu falei demais. Obrigado. Excelente, excelente, doutor. Obrigado, professor Wang. Tem um comentário que eu acho que é muito interessante da primeiro painel dele sobre o Cinesena, sobre questões de poder político em relação a questões técnicas. Eu vi no semblante aqui da audiência algumas caras de surpresa, mas o mundo real é esse. Primeiro, o gestor público ele se move pelo senso de urgência. Essa é uma característica do gestor público. E nós da ATS, nós temos, né, que atuamos em avaliação de tecnologia, acordo de compartilhamento de risco, o mantra é o seguinte: a análise é técnica, mas a decisão é política muitas vezes. Então, esse é um ambiente onde a gente vive e muitas vezes a área técnica tem que dar soluções a questões políticas. Então, esse é só para, de certa forma, mostrar que eu acho que o professor Wang deu luz e transparência a essa questão. Eu vou passar rapidamente algumas perguntas aqui que eu acho que foram muito bem formuladas, os colegas aqui da plateia. Uma eu vou direcionar, porque tem uma específica para você, doutora Dominique, para a doutora Luciene, e o professor Wang, com perspectivas diferentes.
muito interessante do nosso colega Daniel Azevedo, em relação à seleção de melhores pacientes para o acordo de compartilhamento de risco. A exemplo de um ensaio clínico tradicional, você tem uma tentativa de critérios de inclusão para homogeneizar a tua amostra e ter melhores resultados. Isso pode acontecer em relação ao acordo de compartilhamento de risco, quer dizer, vamos selecionar os melhores pacientes para ter melhores resultados e, obviamente, um benefício para a indústria. Quais são os aspectos éticos e técnicos disso? Isso realmente é uma preocupação por parte do gestor que está tomando decisão. Você. Bom, acho que dentro do nosso acordo, por exemplo, do Zolgensma, não é uma possibilidade a seleção de paciente, mas o que eu queria trazer é o quanto é importante a gente trabalhar a seleção do desfecho. Então, inclusive, quando o Daniel coloca aqui sobre a diferença ali de um acordo positivo no Zolgensma e não possível ali uma avaliação de um acordo junto ao Levide, para além da incorporação, é a questão do desfecho. Então, a gente tem características, por mais que sejam distrofias musculares, com uma atrofia muscular, outra distrofia muscular, mas você tem doença com uma evolução diferente. Então, é muito difícil, dentro de um acordo de compartilhamento de risco, ainda vincular pagamento, trazer com desfechos que são muito longevos. Então, a distrofia, os resultados de uma terapia, ela vai ser dada ao longo de anos, ou ainda são resultados que eu não consigo mensurar de forma exequível. Então, e aí a gente faz esse trabalho, como mostrou ali que do Zolgensma, por exemplo, o Ministério já tinha começado a conversar muito tempo antes, a gente traz essa possibilidade a todas as empresas também, pelo menos via o departamento da EGITS, junto ao trabalho junto à Conitec, que é discutir antes quais são as possibilidades que fazem sentido para aquela doença, para aquela tecnologia, porque nem sempre vai ser o mesmo modelo. Então, eu acho que não é uma questão no SUS, porque a gente já está trabalhando no medicamento que está incorporado, então ele já tem as suas premissas de quais são os critérios de inclusão de tratamento. Então, não teria aí uma seleção de pacientes, mas é muito importante a seleção de desfecho, incluindo a mensuração do desfecho. Por isso que, inclusive, na Conitec, isso é público, eu vou falar aqui, na Conitec foi condicionado, então, a incorporação do Zolgensma a um acordo de compartilhamento de risco e foi passado ali umas premissas. Então, as premissas, tem que ter a variação de 4 pontos na escala da AMI. Quando o Ministério da Saúde foi de fato se debruçar, porque aí, de novo, é muito importante a relação da formalização entre quem vai pagar e quem vai executar o acordo. Então, isso que é um grande desafio aqui para a Dominique. Mas quando o Ministério da Saúde foi de fato se debruçar, viu que, olha, 4 pontos numa escala de 64 pontos, ela pode ser meramente a variabilidade do avaliador 1, avaliador 2, avaliador 3. Isso não é compartilhamento de risco. Então, assim, isso pode provavelmente ser um desfecho que, por mensuração, ele vai atingir esse marco. Então, por isso que o Ministério trouxe, não, vamos trabalhar com desfechos motores, onde eu tenho avaliadores lá, um pediatra, um neuropediatra, que vai avaliar se a criança firmou a cabeça, a nuca ou não. Então, de novo, com base nos estudos clínicos, aqueles desfechos também que foram avaliados no ensaio clínico. Então, trazer esses desfechos são desfechos de fato mensuráveis. Então, acho que esse é o ponto principal aí na seleção. Professor Wang, os aspectos éticos e jurídicos de seleção de paciente para acordo de compartilhamento de risco. Tem um tema que emergiu das entrevistas que eu achei muito legal, isso no caso do Zolgensma e no caso do Elevidys, que do ponto de vista do governo, eu vi a seguinte ideia. Olha, vamos negociar, mas o começo da negociação é você parar de fomentar a judicialização para uso fora da bula. Tá, isso quem me falou foi o próprio Queiroga, ele falou assim, a versão dele, tá bom? Não briguem comigo. A versão dele falou assim, olha, para sentar na mesa, a primeira coisa que eu pedi para a Novartis é, vamos deixar claro que se é para discutir, vamos discutir aquilo para que tem indicação. E no caso do Elevidys, a conversa ela começa também com uma decisão do Gilmar Mendes suspendendo as liminares para casos fora daquela janela de idade. Então, eu acho que tem um aspecto interessante do acordo de compartilhamento de risco, que é uma forma de você começar a conversa. Então, vamos compartilhar, mas vamos compartilhar naquilo que
pode fazer sentido. Naquilo que não faz sentido, vamos combinar também de evitar a judicialização. Doutora Dominique, tem uma pergunta da doutora Aleia, especificamente para você, sobre um tema que também surgiu na nossa gestão de unificação do processo de ATS, de SUS e saúde suplementar. Eu faço aqui a meia-culpa, já fiz na tua frente, chamar de agência, eu acho que não tinha que ter chamado de agência, porque isso complicou pela complexidade que a geração de uma agência traz consigo, mas certamente há etapas que são comuns e onde a gente ganharia celeridade para poder avançar num posicionamento. E é claro que, guardadas as especificidades da saúde suplementar e do SUS. Com relação a esse tema, o que a atual gestão está apontando para essa questão? Bom, é um tema bem polêmico, mas vamos lá. Bom, atualmente, a visão da diretoria de produtos é que a saúde suplementar, dadas essas especificidades, principalmente em termos de financiamento, o SUS ele trabalha com uma lógica de orçamento público e a saúde suplementar com uma lógica de mutualismo. Então, a gente também não pode perder de vista essa diferença. Além do fato de que na saúde suplementar, a partir do momento que é feita uma incorporação de tecnologia, entrada em vigor a norma, as operadoras são obrigadas a garantir a cobertura para quem demandar. Então, são pontos muito importantes para a gente considerar. Então, tendo em vista esses pontos, a gente entende que é necessária uma análise específica para a saúde suplementar, especialmente quando a gente pensa em custo-efetividade e também impacto orçamentário. É claro que a gente tem situações em que a gente tem observado algumas dificuldades da saúde suplementar, especialmente em relação às incorporações automáticas via Conitec, né, que foi uma alteração legal em 2022, em que tudo que tiver parecer favorável e for passível de inclusão na saúde suplementar, ou seja, que não tenha uma exclusão legal, a agência tem 60 dias para incorporar na saúde suplementar. E o que a gente tem observado é que essa incorporação chamada de automática via Conitec, ela tem trazido um desafio enorme ao setor, porque não passa por uma análise de impacto orçamentário específica para a saúde suplementar, nem de custo-efetividade. E em que pese a gente tem até entendimento de que seja possível a agência realizar, a gente teria um enorme desafio de fazer esse tipo de análise num prazo de 60 dias. Então, seria inexequível, assim, do ponto de vista prático, mesmo que a agência tenha recursos orçamentários e de pessoal, não seria possível fazer uma análise dessa complexidade nesse prazo que é muito exíguo. Então, a agência tem estudado o tema, tem pensado em alternativas, estudado, inclusive, né, do ponto de vista legal, a amplitude dessa disposição legal, para tentar equacionar essa questão que, de fato, tem trazido de desafios práticos para a aquisição de medicamentos que forem incorporados em 60 dias, mas como o SUS tem 180 dias, a indústria ainda não está disponibilizando no país, então a gente já teve relatos de operadores que precisaram importar alguns medicamentos, então é uma dificuldade prática e a dificuldade do ponto de vista da falta de análise de impacto orçamentário e de custo-efetividade ou de custo-utilidade especificamente para a saúde suplementar. Então, é claro que a gente precisa olhar para esses pontos para tentar equacionar essas dificuldades que têm sido observadas, mas sem perder de vista que é fundamental olhar para o setor com as suas características próprias. Muito se fala na sustentabilidade, mas sustentabilidade, em última análise, a análise é a capacidade de pagamento de quem está contratando, sejam as famílias, sejam as pessoas jurídicas contratantes, empresas, associações. Então, a gente precisa pensar sob esse olhar quando a gente pensa no mutualismo, porque invariavelmente aquela incorporação ela vai resultar num cálculo de preço e também de reajuste. Então, se a gente não tiver muita responsabilidade, a gente pode acabar tornando dificultando o acesso da população aos planos de saúde. Então, esse é um ponto específico do setor que a gente entende que precisa ser considerado, o que dificultaria uma análise só para todos os dois, para a saúde pública e para a saúde suplementar. Muito obrigado. Bom, chegando aos minutos finais da nossa apresentação, eu vou franquear a palavra a cada um dos painelistas, mas com o seguinte sentimento: diante dessa iniciativa aqui do Instituto Consenso, de reunir todos os atores em torno dessa questão,
que é a forma como a gente legitima o processo, a participação de todos, qual é a mensagem que cada um desses setores, e o professor Yang, pela academia, por essa visão dele de pesquisa, pode compartilhar com todos? Por favor. Você. Já que eu fui a última, fiquei com a incumbência de encerrar. Bom, do ponto de vista da agência, né, o nosso foco é sempre no acesso, em garantir uma qualidade da assistência no tempo oportuno para toda a sociedade, mas sem perder de vista essa importância do equilíbrio setorial. Então, nós estamos abertos ao diálogo com todos os atores. A nossa diretora, doutora Lenise, ela sempre enfatiza muito essa importância de ouvir a todo o segmento, sejam representantes de consumidores, de operadoras, da indústria, de prestadores de serviço. Então, reforçar esse compromisso com o diálogo, com a transparência, que nós estamos abertos a novas formas de trabalho, a possibilidades criativas para resolver. A gente sempre diz, não dá para resolver velhos problemas com as mesmas soluções, então a gente precisa de novas soluções. Então, nós estamos de portas abertas para ouvir, para dialogar e para tentar saídas que representem a melhoria da qualidade da assistência à sociedade, tendo em vista o interesse público e sem perder de vista essa sustentabilidade, esse equilíbrio do setor. Obrigado. Posso? Por favor. Então, como mensagem final, eu queria colocar aqui o posicionamento do acordo de compartilhamento de risco. O ACR ele não é um substituidor de ensaio clínico. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É claro que ele ajuda a gente a trazer novas evidências e trazer um acesso mais precoce àquelas tecnologias que, de fato, estão chegando de forma mais precoce para casar com a necessidade hoje que a gente tem dos pacientes da sociedade. Então, mas ele não é um substituidor. Então, eu preciso, de fato, quando eu for gerar evidência, eu vou gerar na vida real. Então, assim, se eu não conseguir nem ainda no ensaio clínico provar que a minha droga funciona, eu não vou conseguir provar na vida real. Então, isso é muito difícil. Na vida real, a gente vai compartilhar outros riscos. Então, a gente primeiro precisa provar o seu resultado, o seu valor. E um segundo ponto, a segunda mensagem também acordos, assim, a Europa ela foi trabalhando muito essa questão, né, de impulsionar os acordos, né? Então a gente tem conversas muito estreitas, por exemplo, com o NICE. Semana passada eu estava com a Espanha, a gente acompanha, já visitamos a Itália. Então a gente tem também essa troca de conhecimento com outros países. E de fato, a mensagem principal os acordos precisam ser menos complexos. Então não adianta a gente pensar em grandes desfechos, em uma longevidade do acordo e que de fato ele não seja objetivo. Eu preciso ser objetivo, senão a gente não está de fato para o lado aqui do pagador compartilhando riscos, né? Então, ele não pode, de fato, também de questão financeira, a carga administrativa para se implementar um acordo superar uma outra, talvez coisas mais simples, como um desconto, né? Então, acho que a gente tem como aprendizado e como colocação para os próximos acordos, a gente vem conversando isso, fala isso abertamente na Conitec também, pelo Ministério da Saúde, sobre essa questão de trazer acordos, né, principalmente base financeira, são menos complexos, ou de fato aqueles por desfecho, por performance, que sejam de fato bem objetivos na sua mensuração. Antes, professor Wang, só comentar, eu acho importantíssima essa fala da doutora Luciene, porque o ambiente hoje é diferente do passado. A tecnologia é muito mais complexa, os estudos para avaliar a tecnologia também são complexos. Hoje é ensaio clínico, basket trial, você junta diferentes tumores para analisar uma mesma mutação. É muito mais complexo lidar com isso. O ambiente é complexo. Eu sou cardiologista, o passado, a medicina baseada em evidência se desenvolveu na cardiologia. Por quê? Porque são 20 mil pacientes para testar um novo medicamento de colesterol. Você tem um nível de precisão absurdo. Não é mais a realidade. São doenças raras, é câncer cada vez mais nichado num alvo molecular. Nós temos que lidar com isso. E ela mostrou muito bem que não pode ser substitutivo. Ainda tem um investimento, mas é claro que tem zona cinzenta. E o dado de mundo real não substitui o ensaio clínico, ele é complementar a isso para trazer robustez para o tomador de decisão. Muito bom, doutora Luciane. Professor Wang. Bom, depois dessas intervenções, acho que não tenho mais nada a acrescentar. De vez em quando, acho que o acordo de compartilhamento de risco é apresentado como uma solução mágica para casos difíceis, e acho que isso tem que ser
muito bem pensada, porque o acordo de compartilhamento de risco ele traz vantagens, mas traz uma série de custos também. Assim, é muito, muito complexo fazer isso. Enfim, estou aqui do lado da pessoa que entende muito disso. Então, eu acho que não é uma solução mágica, né? E se me permitem, no caso do Elevides, talvez teve um pouco essa coisa assim, poxa, achamos uma solução para esse problema do acesso, mas ainda não era a hora, não era exatamente o tratamento adequado. Então, eu acho que tem um tempo ainda para maturação dessa discussão e eu queria agradecer o convite, né, Denizar, o Instituto Consciência, o pessoal do Pablo. Eu queria também parabenizar todas as pessoas envolvidas na organização, né? O evento tá lindo, tá muito legal. Então, eu sei que tem muito trabalho por trás disso, então eu queria parabenizar todo mundo envolvido. Bem lembrado. Bom, vamos dar por encerrado mais uma vez agradecer essa oportunidade ímpar aqui. Obrigado. Muito bom. Uma foto. Obrigada, Denizar. Vamos